Então, pessoal, vou explicar para vocês como fazer um podcast usando um aplicativo, né? Esse aplicativo está lá no Play Store. Você vai ter que pesquisar por lá. Esse podcast que foi pedido, ele precisa ter efeitos sonoros ou uma música de fundo, né? Alguma coisa como pede na tarefa. Então, existem vários outros programas, né? Então, aqui eu vou mostrar um tipo. Eu vou lá no Play Store. Eu vou escrever aqui em cima Rec Spreaker Studio. É esse primeiro aqui, ó, o vermelhinho. Instalar. Ele vai demorar um pouquinho, às vezes, para instalar, né? Então tem que aguardar. Então aqui ele já instalou, vou clicar no abrir. Ele vai carregar o programinha. Aqui ele vem uma telinha de inicialização, né? Então você pode passar do lado e olhar as opções que ele mostra, né? Que tem. Então vou clicar em começar. Aqui você vai colocar permitir, né? Aqui ele mostra um tour que é legal vocês entrarem e fazerem com ele, sabe? Para entender as funções. Mas como eu já sei, eu vou colocar talvez mais tarde. A primeira coisa que tem que fazer, né, é fazer a inscrição aqui, que é colocar o seu perfil. E você vai colocar o seu perfil através do Google, né? Utilize a conta institucional de vocês. Então, vou aqui, ó, entrar com o Google. Vou escolher a minha conta institucional, né? Vai ter alguns arquivos que a gente vai conseguir gravar e puxar do Google Drive. Então, por isso é interessante usar a conta institucional, porque ela não tem um limite de armazenamento, né? Depois que ele loga, ele vem aqui umas perguntinhas de permissão. Você tem que ir lá embaixo e permitir. Continuar. Pronto. Então aqui ele já está no ambiente para gravação, certo? Ali naqueles 3 risquinhos é o menu. Então aqui tem para mim depois olhar os rascunhos, o meu perfil, meus podcasts, certo? Aqui tem os efeitos, então esses efeitos vêm por padrão, certo? Se eu clicar em editar efeitos e clicar no xizinho, ele vai excluir esses efeitos. Então cuidado para não excluir. Só se você quiser excluir e adicionar um, né? Que você pode salvar no seu Google Drive e depois puxar e trazer para cá. A mesma coisa no playlist. A playlist vem zerada, não vem música nenhuma. Então eu gravei algumas músicas, joguei lá no meu Google Drive, né, da minha conta que eu loguei aqui, e agora eu vou adicionar nova canção, permitir. Então eu já vou buscar uma música que eu quero que fique tocando no fundo, né? Venho aqui no cantinho, acho meu Google Drive da minha conta, meu Drive, músicas. Então agora eu vou procurar a música que eu quero. Quero essa daqui. Então cliquei em cima, ela já aparece aqui. Como eu não estou usando fone de ouvido para fazer a gravação, depois eu vou ter que utilizar, né? O que acontece? Para mim escutar o áudio aqui, ó, da música, ele diz ali, ó, conecte o fone de ouvido que você consegue escutar você falando, gravando e a música no fundo. Senão tem que ficar desligando o microfone aqui, ó. Aí eu consigo escutar, né? Então não é bom ficar fazendo isso aqui. Então realmente quando você for fazer isso, tem que estar com o fone de ouvido conectado, né? Porque daí você consegue ouvir você com o fundinho musical e gravando, né? Certinho.
Então, quero adicionar mais uma música, eu venho aqui nessa canetinha, vou buscar o nova canção, adicionar nova canção, vou buscar mais alguma música aqui. Deixa eu ver. Deixa eu ver se tem algumas aqui dentro. Deixa eu ver se tem num outro drive, talvez. Não. Eu vou pegar uma dali que eu já tinha. Deixa eu achar uma outra aqui. Vamos pegar qualquer outra aqui, sei lá. Pegar um alarme aqui, por exemplo. Aí depois que ele é adicionado ali, eu boto feito, ele volta pra cá. Então aqui, por exemplo, ó, é o som de um alarme, né? Então se eu quiser botar um efeito. Então beleza. Então agora, outro passo importante, né, para fazer esse podcast é aqui, ó. No ladinho do microfone aqui embaixo, nessas barrinhas com bolinhas, ele tem aqui essa opção aqui, ó, Auto Ducking, que quer dizer o quê? Enquanto você tem que ativar ele. Enquanto você tá falando, a música vai abaixando. Quando você para de falar, a música aumenta, sabe, no fundo. Então é legal essa opção sempre deixar ligado, porque ela vem assim. Então você ativa ela, certo? Então é aqui embaixo, ó. A partir do momento que você liga o microfone, depois dá o REC, ele vai começar a pegar o som e vai te gravar. Então, para fazer a primeira gravação, como é que você vai fazer? Aqui eu vou fazer um efeito rapidinho, né? Então, eu vou clicar no REC, ele vai perguntar se eu quero fazer ao vivo essa transmissão, né? E aí ele vai utilizar os meios tipo Spotify, né? Facebook ou outros, né? Meios para poder transmitir. E aqui é o gravar, né? Então, eu vou usar gravar, porque eu quero enviar depois isso pelo Classroom. Então, aqui eu vou dar... Ele já tá gravando, certo? E aqui eu vou dar um play aqui na musiquinha. Vou ligar aqui o... Ó, ele tá ligadinho ali. Vou ligar aqui. Então, ele tem que começar a pegar agora... Opa, meu microfone estava... Quer agilizar isso aqui, peraí.
Agora eu vou dar um importar. Ele vai jogar para dentro dos meus podcasts. Aqui ele pergunta, né, onde eu quero importar. Ó, vou botar aqui meu Google Drive. Bom, vamos, antes de importar um outro, né, podcast, vamos fazer o seguinte. Deixa eu voltar lá. Vamos compartilhar isso. Então, ele vai aparecer essa telinha. E aí você vai ter que fazer upload. Aqui você pode botar na descrição, né? Vídeo, entrevista, sei lá, ou vídeo matéria. Você escolhe o título que você quer aqui na descrição, né? Tô colocando sem acento, tá, gente? Pra ser rapidinho. Upload. Você fez o upload, ele vai sair dessa tela de rascunho, né? O importar ali em cima é para você buscar outros podcasts que estão às vezes fora, né? Vocês fizeram, às vezes, ou fizeram uma gravação só com o celular ou no computador e querem trazer para cá e já colocar junto na sua pasta, né? Então, mas esse aqui foi o que eu fiz agora, então eu não vou importar, eu só clico lá no compartilhar e fazer o upload. Aqui eu vou botar agora não. Então ele some daqui, eu vou lá nos 3 risquinhos. Aonde que ele fica? Ele fica aqui, ó, podcasts. Então já tem uma pasta com meu nome. Quando é a primeira vez que você entra, ele pede para você criar essa pasta, então você deixa com o seu nome mesmo, né? Então aqui já tem outros que eu fiz, né, embaixo. Ele vai sempre escalando. Então aqui tá o primeiro, certo? Como é que eu faço para mandar isso pro Google Class, né? Ou Google Sala de Aula? Então eu vou vir aqui nesse compartilhar, né? Ele vai perguntar aonde eu quero compartilhar. Então, se você perceber, tem um copiar aqui, ó, porque ele é um link. Eu não quero mandar o link, quer ver? Se eu ir lá no WhatsApp para alguém, por exemplo, vou pegar alguém aqui, pegar a professora Pamela, e mostrar aqui, ó. Ele vai aparecer esse tipo de link para ela entrar e escutar, certo? Mas eu não quero isso. Então, como é que eu vou fazer? Vamos voltar lá. Eu quero no compartilhar, tem uma opção ali copiar. Então, aqui, ó, copiar. Copiei. Aonde que eu vou abrir isso? Agora, eu vou lá, vou abrir um Google, né? Onde ele está aqui. Uma página do Google. E vou colar esse endereço. Pera aí. Colar. E vou dar um ir, né? O que ele vai fazer? Ele vai abrir o podcast aqui para mim escutar online. Só que ali embaixo do áudio, do like, ó, você vai ver que tem um download. Então, você consegue baixar para o seu celular. Então, vou clicar no baixar. Espera um pouquinho, né? Ó, ele tá fazendo ali, ó. Certo? Ali que ele baixou, vou botar abrir. Onde que ele vai estar esse podcast? Então, espera um pouquinho que ele vai carregar. Olha. Salve, salve, galera! Certo? Então, ó, vou dar um pause aqui, né? Agora, olha só. O que eu vou fazer? Eu vou compartilhar isso aonde? Agora eu vou tentar enviar para uma pessoa, por exemplo. Para a professora aqui que eu conheço. O que vai acontecer? Ó, ele vai aparecer, ó, dessa forma aqui. Certo? Então, posso enviar para ela o link. Vou mostrar de novo, ó. Vou voltar lá. Ele tá aqui, eu vou compartilhar. Tá ali para ela, ó. O que aconteceu, ó? Ó, ele tá enviando o arquivo e às vezes ele manda o site também. Então, olha aqui, ele mandou de novo, ó. Mandei 2 vezes, ó. Se eu clicar um play, ó. Salve, salve, galera! Certo? Então, ele envia o arquivo aqui. E esse arquivo aqui, depois eu consigo anexar lá no Classroom, né? Então, digamos que eu quero salvar esse arquivo aqui. Então, deixa eu ver aqui. Compartilhar. Vou compartilhar lá no meu Google Drive. Salvar no Drive. Vamos ver onde que ele vai querer salvar. Ó, no meu Fabiane Leandro Gregol, Ensina Blumenau.
Ó, podcasts e vídeos. Como é que eu quero o nome que fique ali? Eu quero que fique podcast Corona. Opa. Pronto, salvar. Então, ele já vai enviar lá para o meu Google Drive. Aí, para adicionar no Classroom, então vou mostrar agora. Vou entrar lá no Classroom, digamos que já tem a pastinha lá, né? Vamos entrar lá para ver. Vamos entrar na minha pastinha teste. Cadê? Aqui. Então, digamos que a professora fez uma pastinha onde você tem que postar os podcasts. Então, tá aqui, ó, podcast. Então, como é que você vai postar, pelo menos pelo celular, né? Você vai puxar essa barrinha para cima. Aqui eu já tinha adicionado um. Boto cancelar aqui, né? Deixa eu cancelar esse aqui que... Esse é o anterior que eu tava fazendo. Só um pouquinho. Então, por exemplo, quando você abre aqui pelo Classroom do celular, você puxa aqui para cima, adicionar arquivo, anexo. Então, eu vou em Google Drive, porque eu salvei lá dentro, né? Ah, é só ver onde? No meu Drive. Era na pasta chamada... Pera aí, só um pouquinho que eu tenho que achar. Então, aqui eu vou entrar no Drive para buscar. Opa, aqui, ó, podcast Corona. Pronto, achei, selecionar. Ele vai carregar aqui. Ó, vou tirar o de cima, né? Quero só deixar um. Então, esse aqui foi o último que eu fiz, entregar. Enviar novamente, né? Porque eu tinha tentado outro tipo antes, estava fazendo outros testes, então agora... Beleza, trabalho enviado. Se eu clicar em cima, ele vai tocar também para mim e vai tocar para a professora que ela vai poder escutar. Salve, salve, galera! Então, mais um podcast para vocês. Certo? Então é assim que se faz um podcast.